nós estaremos fazendo algumas de nossas aulas por intermédio dos vídeos. Hoje nós vamos estar pensando em bibliologia, nosso livro de número 5, e vamos estar tomando a nossa aula a partir do ponto que nós paramos na última aula. Então, na página 15 do meu livro, você sabe que o meu livro é o autorizado, todos os outros com outra numeração são apócrifos. Agora, na minha numeração, no capítulo 15, na página 15, a divisão da Bíblia em capítulos, que é o ponto 4. Você sabe que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi dividida em capítulos e em versículos. Isso fazia com que fosse difícil para aqueles que acompanhavam a leitura de um determinado texto localizá-lo. Era também difícil de você saber exatamente onde o leitor havia parado com a leitura. Então, para facilitar a nossa consulta da Bíblia, foi feita primeiro a divisão da Bíblia em capítulos. E essa divisão foi feita, conforme fala nosso livro, pelo cardeal Hugo de Saint-Clair em 1250 da nossa era. Naquele momento ele estabeleceu a quantidade de capítulos que nós temos hoje, que são 1189 capítulos, 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Logo abaixo, você terá uma tabela com os 10 livros que têm maior número de capítulos na Escritura. A seguir, nós tivemos, em algum momento da história, alguns anos depois, cerca de 200 anos depois, a divisão da Bíblia em versículos. Esse trabalho foi realizado primeiro pelo Rabi Natan, no ano de 1445 da nossa era, quando ele tomou o Velho Testamento, a Bíblia hebraica, e a dividiu em versículos, em porções menores, para também facilitar o acompanhamento da leitura. E o Novo Testamento, por sua vez, foi dividido em 1551 por um homem que era um editor, que era um impressor, chamado Robert Stephens, também conhecido como Roberto Stephanus. Esse homem, ele fez a divisão do Novo Testamento em versículos em 1551. Considerando a Bíblia corrigida, na versão revista e corrigida, nós temos 31.106 versículos. Mas esse número ele varia um pouquinho, dependendo da tradução que você usa. Alguns são maiores, outras são menores. Tá? O número de versículos. Geralmente o texto é integral e ele tem em torno de 31.100 versos. De novo, no seu livro você tem aí as relações, duas tabelas. Uma com os livros que têm maior quantidade de versículos e outra com os livros que têm a menor quantidade de versículos. Chegando então à página 18, no ponto 6, nós temos o formato dos livros antigos. E há uma série de textos que nós temos aqui para considerar, e esses textos são importantes porque eles são reveladores sobre essa questão. No texto de Jeremias 36, versos 2, 4, 6, 14, 23, 28, 32, nós teremos uma série de menções ao formato do livro da profecia de Jeremias. Você está lembrado que Deus falou a ele para que ele escrevesse as suas profecias em um livro. E o texto bíblico vai falar o seguinte: ele deveria tomar o rolo e escrever o livro. Então, por que isso? Porque o formato dos livros antigos era de rolo. Os livros eram enrolados para facilitar o seu manuseio. Você está lembrado que eles usavam papiro, eles usavam pergaminhos, e eles não tinham, como nós temos hoje, o formato de um livro como esse. Na verdade, eles eram grandes tiras de papel que eram escritas sequencialmente, mantendo-se o formato de folhas, mas essas folhas eram coladas uma às outras, formando um grande rolo. E então, nesse rolo se escrevia a mensagem que se desejava transmitir para as pessoas. Em nosso livro, para facilitar isso, você tem na página de número 43
a foto de um pergaminho de uma época mais recente, um pergaminho bem elaborado, bem construído, bem preservado. E você também tem na página de número 52 uma foto de um manuscrito de Isaías, que é considerado o maior manuscrito, porque ele tem cerca de 8 metros de comprimento, e esse manuscrito ele nos mostra como eram feitos os livros, porque ele também tem um formato de rolo, como aquele anterior no caso do pergaminho. Então é interessante você lembrar isso. Os livros, eles eram escritos, você está lembrado que o papiro eram folhas de papel extraídas da parte central do núcleo do junco, elas eram secadas, elas eram coladas, elas eram preparadas e depois aquelas folhas de um determinado tamanho eram coladas umas às outras e para facilitar o manuseio, elas eram enroladas após terem sido escritas para que dessa maneira fosse preservado o material e para também que eles pudessem conduzir aquele material com facilidade e tivessem a facilidade de desenrolá-lo sempre que fosse necessário para a sua leitura. Logo no ponto seguinte, nós temos o ponto 7, ainda na página 19, a necessidade do estudo das Escrituras. Tá? Esse é um grande assunto que nós nunca podemos esquecer. Somos filhos de Deus e precisamos conhecer a mente do nosso Pai. Uma das maneiras mais claras que nós temos de conhecer o pensamento de Deus, a vontade de Deus, os desejos de Deus para a nossa vida é consultando a Escritura Sagrada, lendo a Escritura, estudando a Escritura, meditando na Escritura, ouvindo a Escritura e aprendendo e praticando a mensagem que Deus nos ensina nas Escrituras. Daí a necessidade desse ponto do nosso estudo, a necessidade do estudo das Escrituras. O pastor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, ele destaca isso quando ele diz o seguinte: isto está implícito em Salmos 119, 130, Isaías 34, 16, 2 Timóteo 2,15, 1 Pedro 3,15, e nos conduz a 2 pontos de suma importância. A. Por que devemos estudar a Bíblia? B. Como devemos estudar a Bíblia? Eu e você devemos ser zelosos estudantes da Palavra de Deus. Se você quer ser um líder aprovado, você deve esforçar-se em conhecer, em aprender, em praticar, em viver a Palavra de Deus. Olha o que nos fala a Palavra de Deus nesse texto que nós já lemos nesse momento. Fala assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. 2 Timóteo 2,15. Nós devemos ser assim, obreiros que não têm de que se envergonhar, mas que manejam bem, que manejam adequadamente a palavra da verdade. Para que isso aconteça, nós temos de estudar a palavra. E como diz o nosso livro, estudar é mais que ler. Estudar é aplicar a mente a um assunto de modo sistemático e constante para que possamos aprendê-lo, para que possamos ser enriquecidos com ele, para que ele molde a nossa vida, para que ele transforme o nosso pensamento, para que a nossa vida seja renovada pela graça do nosso Deus. Por que devemos estudar a Bíblia? Primeira razão, porque a Bíblia, é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. Lembre disso, nós fomos salvos para servir ao Senhor. Mas o nosso serviço ao Senhor deve ser feito com integridade diante do Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres que vivam vidas justas e retas diante de Deus, para que possamos servir ao Senhor de modo aprovado pelo Senhor. O Senhor não quer que você viva uma vida
de qualquer maneira e o sirva. Não, o Senhor quer que você viva uma vida santa e que você esteja servindo ao Senhor na obra do Senhor. Por isso, essa necessidade de nós estudarmos a Bíblia. Tá? É importante que você aprenda de Deus, na palavra de Deus, a maneira como você deve viver. O crente deve ter na Bíblia um manual para a sua vida. Assim deve ser o crente com relação ao seu manual, a Bíblia. O crente tem de viver uma vida de estudo da Bíblia, de prática da Bíblia, de conhecimento da Bíblia, descobrindo a vontade de Deus para a sua vida. E então, experimentando aquele crescimento na graça que Deus lhe concederá. Meu amado, faça da Bíblia o seu manual. Que ela possa moldar a sua vida, que ela possa moldar o seu serviço a Deus, que ela possa te ajudar a viver uma vida que glorifique a Deus. E lembre daquilo que fala a palavra de Deus em Isaías 55:11. Diz assim: assim também a palavra que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo que eu mando. Cumpra então a Escritura, permita que a Escritura transforme a sua vida, faça com que ela seja o manual da sua caminhada com Deus. Meu amado, uma segunda coisa, uma segunda razão para você estudar a Bíblia é que a Bíblia alimenta a nossa alma. Você está lembrado que algumas vezes na Escritura aparece essa expressão dizendo que as pessoas comeram o livro e aquele livro as alimentou? Lembre disso. A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. Jesus falou que quem vivesse com Ele deveria se alimentar dele. Nós nos alimentamos de Cristo quando nos alimentamos da palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela é alimento para a nossa vida de fé em Deus. A palavra de Cristo, ela é o alimento para o nosso crescimento espiritual. Mamãe sempre dizia na sua oração, quando ela orava, ela pedia que Deus, ela agradecia pelo alimento, e ela dizia que Deus nos deu o alimento espiritual, que é de mais força e vigor. Esse alimento espiritual é a palavra de Deus. Ela é o pão espiritual para as nossas vidas. Assim como Deus deu o maná para o povo de Israel, e o maná alimentava a vida material deles, a vida física deles, assim a palavra de Deus é o maná espiritual de Deus para as nossas vidas. Nós lemos a palavra, ela se incorpora na nossa vida e ela transforma a nossa vida. Ela nos dá força diante das lutas, ela nos dá poder para enfrentar as adversidades, ela nos capacita a servir a Deus. Por isso que 1 Pedro 2,2 diz que nós devemos desejar o alimento que Deus provê como um alimento espiritual. Ela fala assim: sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. A palavra de Deus é isso, esse puro leite espiritual, que vai contribuir para o seu crescimento, para o meu crescimento, que vai contribuir para o nosso desenvolvimento na fé em Jesus. Uma terceira razão é que a Bíblia é um instrumento que Deus usa para nos conduzir no caminho do crescimento. Olha o que fala Efésios 6,17. Efésios 6 vai dizer assim: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É por intermédio dela que o Espírito fala em nossos corações. É por intermédio dela que o Espírito Santo enriquece as nossas vidas. É por intermédio da palavra que o Espírito Santo nos conduz ao caminho
do arrependimento. É por intermédio da palavra que o Espírito Santo aviva a nossa fé, aviva o nosso coração. É por intermédio da palavra que o Espírito Santo nos revela a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele nos ilumina e nos ajuda a compreender a vontade de Deus quando nós estudamos a palavra, quando nós aprendemos de Deus na palavra. Por essa razão é que Deus fala com Josué para que ele medite sempre na palavra de Deus. Por essa razão o Salmo 1 diz que o homem que medita na palavra de Deus, ele é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados quando meditamos na palavra do Senhor. Por essa razão, lá no livro de Apocalipse, está escrito assim: feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Nós somos pessoas melhores, mais felizes, de vida mais abundante, quando lemos a palavra e somos enriquecidos pela palavra. Mas lembre que você nunca vai compreender a palavra sem o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que nos ilumina. Ele é o Espírito que revela a verdade de Deus ao nosso coração. Ele é o Espírito que nos ensina todas as coisas. Por isso que é tão importante nós mantermos essa relação com a palavra e com o Espírito. Nós lemos a palavra sob a influência e direção do Espírito, e o Espírito nos abençoa, o Espírito nos enriquece. Quando nós lemos a palavra sob a influência do Espírito, deixamos que Ele use-a para enriquecer o nosso coração, nós aprendemos a orar, e as nossas orações são atendidas porque elas estão saturadas da palavra de Deus, da verdade de Deus, da mensagem de Deus. E dessa maneira, nós somos fortalecidos em Deus e alcançamos vitória em nossas orações. Olha o que Jesus fala em João 15:7. Jesus diz assim: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedimos. Quando nós guardamos a palavra de Deus em nós, nós aprendemos a orar com eficácia e poder. As nossas petições se apoiam nas promessas de Deus. A palavra de Deus que é lida produz fé em nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E então nós começamos a orar de acordo com a vontade de Deus, e Deus atende as nossas orações, porque elas são segundo a sua vontade. Meu amado, permita que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida com a palavra, permita que o Espírito Santo de Deus renove a sua vida com o poder da Escritura. Ela enriquece espiritualmente a vida do cristão. Lá o Salmo 119 fala disso. O Salmo 119 vai dizer o seguinte, no verso 72, a tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Meu amado, quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos enriquecidos com Deus, nós somos enriquecidos com a verdade. Meu amado, eu e você devemos entender isso. A Bíblia enriquece as nossas vidas e nos torna pessoas melhores, mais fortes, de vida mais dinâmica, de vida mais poderosa, de vida mais esperançosa, pessoas que sabem em quem creram e que caminham com o Deus Todo-Poderoso. Por isso, permita que a Bíblia ilumine a sua vida e que ela seja o guia para toda a sua caminhada. Meu amado, como devemos estudar a Bíblia? Existem algumas orientações quanto a isso, e eu quero deixá-la com você. Primeiro, lá na página 23, leia a Bíblia conhecendo seu autor. A melhor maneira, e talvez a única maneira de ler a Bíblia com proveito real, é reconhecendo que ela é uma carta de amor escrita por Deus ao nosso coração. Toda a Escritura foi nos dada como um presente de Deus para a nossa edificação, para o nosso enriquecimento espiritual. Então leia a Bíblia reconhecendo quem é o seu autor e reconhecendo que Deus nos deu como um privilégio da sua parte. Leia a Bíblia
também reconhecendo o fato de que nós temos um grande privilégio. A Bíblia é o único livro que você pode ler tendo o autor ao seu lado. Então leia a Bíblia e permita que o Espírito Santo de Deus enriqueça o seu coração, te ajudando a compreendê-la, a entendê-la, a viver a sua verdade. Quem ama o autor do livro, ama aquilo que ele escreveu. Então, meu amado, ame o Senhor e se assente aos pés dele como Maria para aprender da verdade dele na Escritura. Leia a Bíblia, meu amado, diariamente. Aqui na nossa apostila há uma afirmação que é muito preciosa e muito triste. Fala assim: presume-se que 90% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Não é de admirar haver tantos crentes frios nas igrejas. Não somente frios, mas anões, raquíticos, mundanos, carnais, indiferentes. É muito triste quando nós pensamos que existam tantos crentes que não leem a Bíblia com constância. Existem pesquisas, já falei com os irmãos, pesquisas que são feitas lá nos Estados Unidos, que mostram que muitos pastores nunca leram a Bíblia toda. Existem muitos pastores que só leem a Bíblia para pregar, que não se interessam com a verdade de Deus para edificar as suas vidas. Por essa razão, existem tantos escândalos, tantas falhas, tantas pessoas que fracassam, tantas pessoas que vivem uma vida em que estão manquejando entre o mundo e Deus. A melhor resposta para isso é voltarmos para Deus. Lermos a palavra de Deus, lermos a palavra diariamente, deixarmos que Deus nos enriqueça com a sua verdade, fazermos disso um compromisso pessoal com o Senhor. Já parou para pensar que todo dia nós costumeiramente fazemos pelo menos 3 refeições: café, almoço e janta. Alguns fazem 4, café, almoço, lanche e janta. Outros fazem 5, café, almoço, lanche, janta e um lanchinho antes de dormir. Não vou pensar nem nos adolescentes, porque os adolescentes fazem café, almoço, lanche, janta e continuam comendo durante todo o restante do dia. Agora, e em relação à palavra? Será que para o alimento material nós nos dedicamos tanto e para o alimento espiritual nós somos tão negligentes? Meu amado, eu faço um apelo para você. Leia a palavra diariamente. Não permita que nada te afaste dela. Você está lembrado da história do povo de Israel com o maná? Deus falou que de manhã cedo eles deveriam comer o maná. Deveriam colher o maná para guardá-lo para a sua alimentação. Faça isso também. De manhã cedo, quando acordar, quando o dia está principiando, separe tempo. Que sejam 10 minutos, 15 minutos, mas separe tempo para estar com Deus, lendo a palavra, para que ela enriqueça a sua vida, mas faça disso, da leitura da palavra diariamente, uma regra de fé da sua vida. Leia a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Olha, eu aprendi isso de uma maneira muito interessante com um livro que eu estava lendo certa vez, e o autor dizia que algumas vezes nós passamos pela leitura da Bíblia de modo obrigatório. Isso não traz alegria, de modo impositivo. As pessoas nos impõem aquilo e nós lemos porque outros nos disseram que temos de fazer aquilo. Aí ele diz que esse é o período em que nós lemos a Bíblia como quem toma óleo de rícino. Algumas vezes nós lemos a Bíblia como quem toma chá de boldo. Já tomou chá de boldo? Quando a gente tem um problema qualquer estomacal, um problema de fígado, e nós tomamos aquele chá de boldo, aquilo é amargo, mas faz bem. Tem gente que está lendo a Bíblia assim. Lê a Bíblia por obrigação, mas ainda assim a Bíblia faz bem, porque a Bíblia é poderosa para nos abençoar. Agora, ela faria melhor se nós nos aproximássemos dela como nós nos aproximamos de um bolo gostoso, ou como nós nos aproximamos
diante de uma churrasqueira, quando aquela churrasqueira está repleta daquele alimento tão gostoso e nós escolhemos com um deleite, comemos aquilo com alegria. É assim que nós devemos nos aproximar da palavra de Deus. Devemos ter uma atitude bem disposta. Devemos olhar para a Bíblia e dizer o que eu posso aprender de Deus hoje, como eu posso ser enriquecido com a verdade de Deus hoje. Você deve chegar-se para Deus com o desejo de aprender dele e de aprender daquilo que ele tem para te comunicar através da sua palavra. Meu amado, a atitude correta, como diz aqui o nosso livro, é a seguinte: estude a Bíblia como se ela fosse palavra de Deus. Deus tem uma mensagem para a sua vida. A Bíblia não é um livro comum, é um livro especial que Deus nos deu. Leia a Bíblia como se ela fosse palavra de Deus, o que ela é de fato, para que ela enriqueça a sua vida. Estude a Bíblia com atitude devocional, para ser enriquecido com ela, para se alegrar com ela, para que ela transforme a sua vida, para que ela transforme todo o seu caráter, todo o seu coração. Leia a Bíblia e peça a Deus para que Deus a faça frutificar no seu coração, para que ela produza fruto com abundância na sua vida, para que ela molde o seu caráter, para que ela molde a sua existência. Peça a Deus para que os frutos da palavra se manifestem no teu viver a cada dia. Leia a Bíblia com oração, devagar, meditando. Eu tive um pastor que ele foi um homem muito conhecido, já é falecido. Pastor, ele dizia o seguinte: eu leio os livros com pressa, mas eu leio a Bíblia devagar, lentamente. Eu mastigo bem cada palavra, eu mastigo bem cada pensamento, que a Bíblia enriqueça a minha vida. Meu amado, é assim que nós devemos fazer. Devemos ler a Bíblia em oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso coração, pedindo que o Espírito Santo de Deus revele os seus segredos ocultos à nossa vida. Mas também devemos ler a Bíblia devagar, meditando nos seus ensinos, aprendendo com ela, refletindo longamente sobre ela, fazendo conexões com aquilo que vivemos e aquilo que ela ensina, procurando entender o que ela significou lá atrás, para que nós possamos praticá-la adequadamente hoje. Lembre que a Bíblia teve um sentido lá atrás, e é esse sentido que nós devemos descobrir. E então, quando descobrimos esse sentido, nós podemos aplicá-la ao nosso coração hoje. Mas leia a Bíblia meditando, pausadamente, buscando aprender da Escritura. Não leia por ler. Ler por ler vai até fazer bem, porque a Bíblia é poderosa. Mas leia para aprender de Deus e da sua palavra. Aproxime-se da Bíblia com fome e sede espiritual, e você vai ser satisfeito pela graça de Deus. Leia a Bíblia toda. Meu amado, faça disso um novo alvo da sua vida. Ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ler toda a Escritura e ser enriquecido com o ensino dela. Muitas vezes nós somos crentes que não conhecemos toda a Escritura. Não entendemos aquilo que ela nos fala porque não a temos lido. A Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. Na Bíblia, o Velho Testamento prepara-nos para o Novo Testamento. E o Novo Testamento nos explica aquilo que está no Velho Testamento. Eu só posso entender a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, quando eu leio, quando eu aprendo de Cristo e do sacrifício lá no Velho Testamento. Então eu tenho de aprender o que o Velho Testamento fala para que eu entenda plenamente o que o Novo Testamento está falando. O Velho Testamento é o germe, é a semente. O Novo Testamento é o fruto, é a flor. Então é preciso que você leia o Velho Testamento para entender o Novo Testamento. Assim, meu amado, faça o propósito de ler a Bíblia. Ler a Bíblia sempre. E ler a Bíblia toda. Na minha caminhada pessoal, eu tenho procurado fazer isso. Na minha caminhada pessoal, eu tenho procurado ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano.
E isso tem me ajudado a compreender melhor os planos de Deus, a compreender melhor a sintonia da Bíblia, a perceber como todas as suas partes se harmonizam e a compreender mais adequadamente os ensinos que ela contém, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, porque lendo a Bíblia toda eu começo a entender as conexões internas que existem entre os ensinos da Bíblia. Por isso, meu amado, faça um esforço e leia a Bíblia toda, todo dia, para que ela enriqueça cada vez mais a sua caminhada. Na próxima semana, nós vamos estar estudando a partir da página 28, no meu livro, que é o livro oficial, não é os outros, eu já falei que são apócrifos, e nós estaremos pensando na escrita antiga. Um abraço.